Ok. Então, tá bom. Pessoal, então, agora sim, oficialmente, boa tarde a todos vocês. Obrigado a todos que puderam atender esse convite de estar aqui conosco, né? Como vocês sabem pelo convite, o nosso objetivo da apresentação de hoje é falar sobre o fluxo editorial dos periódicos do IFSC no JS. Então, não apenas vamos falar do fluxo editorial, mas eu quero aproveitar que eu vou gravar, vou mostrar também como que é o mão na massa, porque alguns dos editores associados que estão chegando agora, e até alguns que já estão nos nossos periódicos, costumam ter dúvidas sobre como que faz para acessar, como é que passa de uma mão para outra, digamos assim, né? Do editor para o editor associado, do editor associado para os revisores, né? Dos editores associados para os avaliadores. Então, assim, olha, vai ser uma espécie de, entre aspas, aula prática também do OJS. E aí, nesse sentido, eu vou pedir licença a quem já conhece. Eu sei que pode ser um pouquinho chato, mas é para que a gente tenha um registro disso, tá? Vou falar também sobre o manualzinho, já dando spoiler para vocês. Então, a nossa pauta, ela é isso aqui, ó. Primeiro, então, eu vou já passar a palavra para a Evelise, que é a nossa diretora de extensão, o Thiago Sempre Bom, que é o pró-reitor aqui da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, de onde eu estou subordinado na Coordenadoria de Publicações. E a Coordenadoria de Publicações, pessoal, ela não é uma chefia dos periódicos científicos, não, tá? Ela é um órgão assessor aos nossos periódicos científicos. Então, eu não sou chefe de nenhum dos editores que a gente tem das nossos periódicos, mas eu sou um assessor desses nossos colegas. E a Evelise, por ser diretora de extensão, além de representar o Tiago, ela também está numa diretoria que tem um periódico muito importante, que é a Caminho Aberto. Então, passa a palavra para você, Evelise, e depois a gente volta a conversar. Tá certo, professora Eli, muito boa tarde a todos e todas, né? É uma grande alegria estar participando aí da abertura deste momento, o qual agradeço aí, professora Eli, por toda a articulação, organização, né? E por continuidade aí desse processo, né, que inicia ali com o edital de seleção e resulta em nomes que realmente vêm para colaborar, né, com esse trabalho tão importante dos editores, dos revisores, dentro das revistas do IFSC, né? Antes de mais nada, né, reforço aí também ali a questão da representação, né, professor Tiago, por outro compromisso institucional de formatura hoje, está em deslocamento para o campus de Araguá do Sul, então por isso qual me convidou, e também, né, além de representar aqui o professor Tiago, pró-reitor de pesquisa, inovação do IFSC, pós-graduação, inovação do IFSC, também fala em nome, né, do professor Mike, que é o pró-reitor de extensão, e também dos colegas da PROEM, né, em nome da professora Eliana, que é a nossa pró-reitora de ensino, né. Então, obrigada aí pela presença de todos, especialmente pelo interesse, né, em contribuir conosco aí neste processo. Acredito que vocês terão uma tarde bastante produtiva e aqueles que já, né, não estão habituados aí ao uso, ao fluxo do OJS, ali terão oportunidade, né, de entender e esclarecer dúvidas. E eu entendo, assim, que este grupo, né, principalmente pela forma de trabalho que o professor Eli vem desenvolvendo, é um grupo muito colaborativo, né? Então, eu acredito que realmente é um trabalho que possa ali, além de render os frutos, né, necessários aí desse processo, também gera essa rede de colaboração e de trocas aí tão importantes, né? Falando em especial aí, nós temos, né, as revistas do IFES, que é o todo 5 revistas aí, né? A revista de extensão Caminho Aberto, daquela o qual eu falo com mais propriedade. Eu vejo que a professora Estela, que está presente hoje também, que é a nossa editora-chefe, a qual é a pessoa que eu tenho mais contato, né? E também tenho aprendido bastante, né, com ela. A revista Caminho Aberto, esse ano, ela celebra também uma notícia muito boa, que é resultado, né, do trabalho anterior aí também, que é a qualificação com A3, né? Recentemente bastante brindada aí pela equipe aqui da extensão do IFSC, né? Então temos aí a revista de extensão Caminho Aberto, a revista EJA em debate, né? O qual o IFSC, né? Os institutos federais aí têm referência, né? Dentro desse trabalho com a EJA, a revista, né, de administração e turismo dentro de uma área específica, a revista de educação à distância,
Estou lendo aqui para não errar o nome de nenhuma, né? E a revista técnico-científica, né? Do IFSC. Então, são essas revistas que formam esse espaço, né, de diálogo e realmente de publicitação, né, da nossa pesquisa, da nossa extensão, do nosso ensino do IFSC junto às comunidades, né, junto à sociedade. Desejo a todos aí, então, um bom trabalho, né, especialmente aí nesse processo que é bastante rico, né, e muito nos importa enquanto IFSC, né, que realmente é difundir o conhecimento e abrir as portas aí para que a gente consiga cada vez mais qualificar e ter excelência aí, né, dentro do ensino, da pesquisa e da extensão. Eli, acho que seria isso, né, vamos aí seguindo o protocolo e deixo aí realmente a Pró-Reitoria de Extensão, né, e a Diretoria de Extensão sempre de portas abertas aí no que você precisar, tá bom, Eli? Obrigada. Obrigado também, Evelise. Pessoal, então a Evelise já apresentou para vocês aí quais são os nossos periódicos, né? E esse edital que a Evelise falou que vocês fizeram parte, e tem outros que já estão conosco há mais tempo, foram 410 pessoas, pessoal, que participaram desse edital. E nós selecionamos 80 pessoas. Isso deixou a gente muito honrado, sabe? Saber que as pessoas querem participar, e mesmo sabendo que é uma atividade voluntária, e essa contribuição com isso que é muito importante, sabe? Vou até dar um spoiler aqui, não sei se eu deveria dar. Lá no CONIF, eu faço parte de um grupo que a gente vai ter uma publicação Brasil-Portugal. Então, é o CONIF com o CCISP em Portugal. E aí, eu me lembro de uma reunião agora, depois que nós tivemos o edital com 410 inscritos, numa reunião, nós decidimos que a gente ia abrir um edital para avaliadores dos trabalhos desse livro que vai sair. Vai ser um livro que vai ser editado é, é, pelos dois países, Brasil e Portugal, né, chamado Pontes Transatlânticas. E aí a Caroline, né, a gente chama carinhosamente de Carol, que é a coordenadora de Relações Internacionais no CONIF, nessa reunião ela ficou na dúvida, mas será que as pessoas vão se candidatar para serem avaliadoras? E aí eu contei para ela, falei, olha, nós acabamos de ter um edital para selecionar revisores e editores para nós aqui no IFSC, tivemos 410 inscritos. Então imagina, nesse trabalho aí de pontes transatlânticas, a gente imagina que vai ter muito mais gente, né? Aí ela ficou super feliz que ela estava morrendo de medo, né, que a gente não tivesse avaliadores. Falei, olha, é muito bacana, sobretudo, eu não sei do lado de Portugal, mas do lado brasileiro a gente é muito colaborativo, né, pessoal? Então, a gente gosta muito de fazer esse tipo de atividade voluntária e praticamente todo o trabalho da seja ele a avaliação por pares, a revisão, né, a diagramação, a revisão de idiomas, é um trabalho todo voluntário e as pessoas fazem com muito gosto e com muita qualidade, né? Eu sou da diretoria da ABEC, que é a Associação Brasileira de Editores Científicos, e lá na ABEC a gente vê como que as pessoas gostam de trabalhar com editoria científica, mesmo aqueles que nunca foram, né, nunca exerceram um determinado papel, quando entram se apaixona e não largam mais. Enfim, então bom, então a gente fica muito feliz que vocês terem aceito esse convite. Na carta que a gente mandou para cada um, a gente reforçou que é realmente uma atividade voluntária. O Instituto não tem verba para pagar por esse trabalho, embora seja um trabalho valiosíssimo, né? Mas a gente não dispõe de verba para pagamento do trabalho, tá? Mas a atividade é certificada, sempre vocês precisarem de um certificado, de uma declaração para fins de atualização do Lattes, e também pela experiência, né, pessoal? Espero que a gente não esteja fazendo só, digamos, para engordar o Lattes. Mas é isso. Então, é, o, a Evelise já falou os nomes dos editores. A Daniela, que é da revista de Educação à Distância, ela não poderia estar, tá, pessoal? Ela tinha uma questão de saúde para resolver hoje. O professor Deusir, que é da RECAT, que é a Revista de Administração e Turismo, também não vai estar conosco hoje. Mas eu estou vendo aí que a Raquel está conosco e vou começar por ela, que é mais externa. Raquel, se você puder, rapidinho, uma apresentação bem rápida aí para as pessoas te conhecerem. A Raquel é editora da RTC, que é a Revista Técnico-Científica do IFSC. Passo para você, Raquel. Eli, rapidinho, antes da Raquel falar, me despeço de vocês, um bom encontro aí. Sigo para uma próxima reunião, tá? Um abraço a todos. Obrigado, Evelise. Obrigado, Abraço. Evelise. Tchau. Obrigada. Boa tarde, gente. Eu sou, né, editora da revista desde. Já tem uns 2 anos, né, Eli? Sim. E
É um prazer, né, estar trabalhando com vocês, participando, né, dessa parte da publicação na RTC. E eu vejo, né, a importância da participação de todos os editores, dos revisores, porque é um trabalho em conjunto, né? Então, muitas vezes a gente recebe artigos relacionados à parte de ciências biológicas, a gente recebe muitos artigos da parte, né, de literatura. Então, é importante ter essa associação entre todos os editores, né, e esse trabalho conjunto. E muitas dúvidas também são esclarecidas. Entre a gente, não tem problema de enviar e-mail, perguntar para. Principalmente, né, o Eli já está mais antigo, né, na revista, então ele tem um conhecimento muito grande relacionado a todas essas partes de edição de texto, a parte da publicação mesmo, né, RTC, então é sempre importante essa união mesmo, esse trabalho coletivo. E atualmente, né, eu estou como editora-chefe da revista, e o Eli, ele acaba sendo, né, aquele nosso porto seguro em todos os momentos que a gente precisa. E eu sou docente, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também sou da área de ciências biológicas, na parte de microbiologia e imunologia. Então, também, quando tem assim a presença, né, de artigos relacionados à parte biológica, eu também faço parte na revisão. Então, é, espero que a gente tenha essa colaboração, esse trabalho em conjunto, para que tudo flua, né, rápido e a gente aumente cada vez mais o fluxo dos artigos na revista. Obrigado, Raquel. Eu vi que a Estela está aí. A Estela é a editora-chefe da revista Caminho Aberto. Estela, você tem condições de abrir sua câmera e falar, mas se não tiver, tudo bem, pode ser no, no, no chat, como você achar melhor. Oi, gente, tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Me ouvindo? Sim, vendo e ouvindo. Ok. Oi, eu sou Estela, sou docente de Física do campus São Lourenço do Oeste, do IFSC. Estou como editora-chefe da revista Caminho Aberto desde agosto do ano passado e tem sido um processo de aprendizado bastante intenso, porque, como eu sou docente de Física, é bem fora da minha zona de conforto, né, da minha área de atuação. Mas justamente por ser um trabalho colaborativo, eu pude contar com a ajuda de muita gente para poder tentar colocar aí essa estrutura, me apropriar dessa estrutura. Então, eu espero que vocês se sintam bem-vindos, os que estão chegando agora, os que já estão conosco. Muito obrigada pelo trabalho que vocês desenvolveram até aqui. Faço minhas as palavras da Raquel, realmente a gente está sempre aprendendo alguma coisa e o Eli tem sido um eixo aí para a gente tirar as nossas dúvidas, as nossas angústias, e a gente espera, como editores-chefes, que a gente possa reproduzir isso dentro dos nossos periódicos. Então, é um prazer ter vocês aqui, eu espero que seja uma experiência boa para vocês, como tem sido para mim. Obrigado, Raquel. Então, ó, obrigado, Estela. Então, falaram a Raquel da RTC, a Estela da Caminho Aberto. Eu acho que o Frederico está conosco. Eu não sei se consegue falar, Frederico, o chat. Deixa eu ver se o Frederico entrou. O Frederico é o editor-chefe da revista Eixo em Debate. Se Boa você tarde, não. pessoal. Vocês me ouvem? Agora sim. Estamos te ouvindo e te vendo. Beleza. Então, boa tarde a todos e a todas, né? Eu sou o professor Frederico, docente da área de matemática. Ingressei no IFSC em 2023 no campus. Travou só para mim ou para todos? Que travou. Eu acho que o Aqui Frederico. também. Travou. Caiu a conexão dele. Vamos ver. É. Vou aguardar um minutinho, qualquer coisa eu chamo ele. Eu vou chamá-lo pelo chat aqui para ver o que aconteceu lá.
Frederico não retorna, pessoal. Então, deixa eu já adiantar os pontos de pauta aqui. Ah, como vocês viram escrito ali no. Quando ele voltar, a gente passa a palavra para ele. A previsão do início das atividades dos novatos aí é provavelmente a início de agosto, porque a gente solicitou agora no final da semana. No final da semana? No final da semana é agora, né? Hoje, mas desde quarta-feira para cá é que a gente solicitou as portarias para a reitoria que vai sair o nome de vocês, tá? A composição das equipes de cada periódico. Então, está em produção aí a portaria, que vai sair os nomes de todos. E além disso, pessoal, em respeito também às férias, que eu acredito que a maioria de vocês vai ter, né? Então, a grande maioria de vocês são professores como nós somos também, né? Mas mesmo quem não é também aproveita então esse período de descanso. E aí, em agosto, efetivamente, a gente vai demandar mais vocês, assim, tá? Os editores chefes de cada revista. Eu adoro dar spoiler, né? Eu já dei spoiler lá do trabalho com o Conif, e eu preciso dar um outro spoiler que é importante vocês saberem. É, nós aqui na, na coordenadoria de publicações, nós convidamos os editores dos nossos periódicos científicos, né? A Raquel faz parte, o Frederico, a Estela, só não está o Deusi da Recate, que a Recate acabou de entrar no nosso portal de periódicos. Nós formamos um GT, um grupo de trabalho, que a gente pretende concluir até o final do ano, e um GT com o objetivo de definir diretrizes para políticas editoriais dos nossos periódicos, tá? A gente, por eu estar lá junto da ABEC, né, como eu disse para vocês, estou na Associação de Editores Científicos, estou há algum tempo com eles. Aliás, eu participo do evento deles desde 2011, dos eventos da ABEC. Fica até um convite, tá? Nós vamos ter um evento chamado ABEC Meeting agora em novembro, em Porto Alegre. É muito bacana o evento ABEC Meeting para a gente aprender muita coisa sobre editoria científica, por exemplo, sobre indexação de periódico, uso de inteligência artificial, avaliação por pares, política editorial científica, gestão editorial científica, todas essas temáticas são tratadas lá no evento da ABEC. Mas, enfim, então, por causa dessa minha experiência lá com a ABEC, eu convidei os editores para a gente formar um GT para definir diretrizes editoriais para o ISCE como um todo, e a partir dessas diretrizes, cada periódico vai traçar qual é a sua política editorial. Vamos dar um exemplo. Nas diretrizes editoriais, a gente vai definir, por exemplo, eu imagino que a gente vai definir que cada periódico tem que ter uma reunião periódica com a sua equipe editorial. Aí cada periódico vai definir quando que é essa reunião, né? Se vai ser uma vez por ano, uma vez a cada semestre, mas é preciso, né, pessoal? Como vocês devem saber, tem muitas equipes editoriais. Aí, cuidado, a equipe editorial não são vocês, editores e revisores. É a equipe editorial lá que responde pelas políticas da revista, que é um outro quadro aí. Muitas vezes vocês devem saber que tem periódicos que convidam as pessoas só pela fama que elas têm para o nome delas estar lá, né? Então, sei lá, por exemplo, digamos que eu crio agora um periódico sobre estudos deleuzianos. Aí eu vou criar, né, sobre Deleuze. Aí eu crio um periódico de estudos deleuzianos e vou chamar, por exemplo, sei lá, a Sandra Coraza, o Daniel Lins, toda essa galera que estuda Deleuze para compor minha equipe editorial, só para minha revista ficar lá, né? Olha, as pessoas falarem, olha, a Sandra Coraza faz parte da equipe editorial lá da revista que ele criou. Não é isso, a equipe editorial é para ela também trabalhar junto do periódico, definir e definir as políticas editoriais do periódico. Então, por exemplo, por isso que nas políticas editoriais, a gente deve deixar claro que todo periódico tem que ter na nossa página, na página inicial qual que é a periodicidade. E se por acaso a periodicidade mudar, tem que ter lá de quando até quando. Por exemplo, sei lá, de 2010 a 2014 era semestral. 2014 a 2020 passou a ser anual. Depois voltou a ser semestral. Porque como é que uma base de dados indexadora vai saber se o periódico está atrasado ou não? Ela vai saber por causa disso, né? Porque lá na página inicial tem isso. Nas nossas políticas, nas diretrizes, por exemplo, a gente tem que falar como é que é o tratamento, como é que vai ser o tratamento de plágio se houver uma denúncia de plágio. Porque uma coisa é você identificar plágio antes da publicação, mas imagina identificar um plágio depois de uma publicação. Nas diretrizes, a gente tem que falar sobre isso e cada periódico vai dizer quais são as diretrizes em relação a denúncias de plágio, não é mesmo, pessoal? Né? Se houver uma denúncia de plágio de um trabalho num dos nossos periódicos,
que a gente vai fazer? Nós vamos, por exemplo, seguir os fluxogramas do COPE? Eu imagino que sim, que é o Comitê de Ética Internacional. Mas de que forma? E quem é a equipe que vai responder por essas denúncias? Tá vendo? Então a gente precisa, né? Eu acho, né, aqui no IFES, que a gente está amadurecendo essas coisas nos nossos periódicos, para que a gente tenha periódicos mais qualificados, sabe, pessoal? Então, nós estamos aí com esse GT, e aí se isso vai impactar no trabalho de vocês, por isso que é importante falar sobre isso, e imagino que até o final do ano a gente tem essas diretrizes definidas, e a partir dessas diretrizes nós vamos recompor as equipes editoriais dos nossos periódicos, tá? Para que a gente possa definir as diretrizes para cada um, tá bom? É um assunto à parte do assunto de hoje, mas é importante vocês saberem, né? Porque vocês são agora parte do nosso grupo, né? Tudo que agora afeta os nossos periódicos, de alguma forma afeta vocês, né? Então é isso que eu queria falar. E, de novo, né, um spoiler, mas é um spoiler por causa de minha incompetência. É ao mesmo tempo um spoiler e incompetência minha. Eu gostaria muito de, na reunião de hoje, ter o manual do OJS para os periódicos do IFSC. E eu comecei a construir no início do mês e achei que hoje ele estaria pronto. Mas veio aquele monte de conselho de classe e eu não fiquei com ele pronto. Mas eu vou mostrar para vocês tudo que eu vou falar hoje e muito mais vai estar nesse manual. A gente está construindo um manual que é esse aqui. Deixa eu agora compartilhar minha tela. E aí depois eu já entro no JS e começo a falar sobre o que eu efetivamente vinha falar hoje. Oi, Regina, tô vendo a Regina ali, que trabalhou comigo num outro periódico que eu trabalhei durante 12 anos. Ela foi revisora de português numa revista chamada Navos, né, Regina? Que prazer em revê-la, tá? Prazer em rever todos vocês, pessoal, mas eu não imaginava que a Regina estivesse aqui hoje. Era a nossa revisora de português, né? E fazia também nesse trabalho com bastante gosto, como vocês todos vão fazer, eu imagino, né? Muito legal rever você aqui, Regina. Pessoal, deixa eu compartilhar minha tela aqui, ó. Nós vamos ter, e eu espero em agosto isso está pronto, tá? Para que vocês, tudo que a gente vai falar aqui, embora a gente está gravando, mas ficar assistindo isso no vídeo vai ser muito chato, caso você tenha uma dúvida. Imagina, você vai ver o vídeo e vai lá pausar no lugar que você tem dúvida. Tá aparecendo o manual aí para vocês, não tá? Então, olha que bacana, eu estou escrevendo esse manual aqui, e é até bom ele não estar pronto hoje, porque se ele tivesse pronto hoje, eu ia já divulgar para vocês sem ter passado pelos nossos editores-chefes dos nossos periódicos. E porque eu ia ficar com pressa que vocês vissem o manual. E agora, como eu vou ter esse período de férias aí para fazer, já que eu não dei conta de concluir hoje, aí vai dar tempo de passar por eles para eu não estar falando bobagem aqui. Mas esse manual, ele vai se chamar Fluxo Editorial dos Periódicos, Manual de Uso do OJS. E aí, olha que bacana, pessoal. Nele vai ter, ó, isso aqui é o que já está pronto, capítulo 1, 2 e 3, ó. Então, são coisas que eu vou mostrar aqui hoje para vocês, tá? Só para vocês saberem, eu pretendo estender essa reunião, conforme eu prometi lá na agenda, no máximo até 15h30, tá? O capítulo 1 vai falar do editor-chefe, como que ele recebe, como que ele vai ver as listas de submissões, como que ele visualiza os detalhes da submissão, como que ele faz o download do arquivo, como que ele verifica se está no template, como que ele verifica a aderência ao escopo, rastreamento de plágio, aí depois ele vai fazer a anonimização disso, isso eu já vou fazer daqui a pouquinho para vocês verem, tá? E aí depois ele designa um editor associado. Aí ele sai de cena. Então, ó, eu já estou comentando como é o fluxo editorial. O editor-chefe faz tudo isso aí, submete um arquivo novo anonimizado, e aí ele sai de cena. Por quê? Porque aí ele vai submeter para um editor associado. Então, aqueles de vocês que são editores associados, né? Alguns periódicos chamam de editor de área, tá, pessoal? Aqui no IFSC nós mudamos o nome para editor associado. Perdão, alguns periódicos chamam de editor de seção. De área não está errado, não. Nós não chamamos de editor de seção, embora o OJS chame de editor de seção. Para o OJS, o papel é editor de seção, tá? Tá debaixo desse papel editor de seção. Por que nós chamamos de editores associados? Por exemplo, lá na RTC, alguém submeteu um artigo sobre da área de engenharia. Então, a Raquel, que é editora da RTC, ela vai mandar para alguém que entende de engenharia, né? A Estela, lá na Caminho Aberto, recebeu um artigo, ó, todos da Caminho Aberto versam sobre extensão, porque ela é um periódico de extensão, né? Então, o foco é extensão. A Raquel, a Estela, a primeira coisa que ela vai ver é se está no foco, né? Se é um trabalho de extensão.
Aí, mas depois que a Estela faz isso, aí ela vê, esse artigo aqui é de extensão, mas ele é especificamente sobre a área de educação. Aí a Estela vai mandar para um editor associado da área de educação. Entendeu? Então, o editor, depois que ele faz esse papel inicial, que a gente chama de desk review, ele vai mandar para um editor associado. Aí, gente, o editor associado, então, eu vou falar de todos os papéis de vocês aqui, tá? Porque nós estamos aqui com colegas editores associados, revisores de idioma, revisores de ABNT. Fiquem à vontade de pôr pergunta no chat ou levantar a mão, que eu estou de olho no chat aqui, tá? Também. É, então, olha só, a Raquel ou a Estela foi lá e mandou pro editor associado. Aí o editor associado, ele é o braço direito, digamos assim, do editor-chefe. Aí é o editor associado que vai pegar esse trabalho, que já foi feito desk review, quer dizer que já está no escopo da revista, e quer dizer que já passou o rastreador de plágio, para não ter que passar esse trabalho para o editor associado, tá? E aí o editor associado pega esse trabalho e o editor associado vai selecionar avaliadores dentro da revista, tá? Olha que legal, selecionar lá dentro do periódico. Os avaliadores já estão lá cadastrados. Vocês não vão ter que, os editores associados, não tem que sair correndo atrás de colegas da área para serem avaliadores. Mas, suponhamos que você recebeu um artigo muito específico de uma área. Eu brinquei agora há pouco falando de Deleuze, mas vamos supor que seja isso. Você recebeu um artigo lá falando sobre lá na área de educação, falando do rizoma do Deleuze, e você fala assim, poxa, eu não, eu queria que tivesse um especialista deleuziano para avaliar esse artigo. Aí, de repente, você tem algum colega que você que queira convidar, claro, aí você pode convidar esse colega para ele ser avaliador da revista. Ele vai se cadastrar no periódico e ele vai ser passa a ser avaliador do periódico. Mas entenderam que a priori não é sua função você correr atrás de avaliadores, eles já estão cadastrados nos nossos periódicos, tá? Nós temos periódicos, gente, por exemplo, eu não sei quantos avaliadores a Caminho Aberto, eu deveria ter essa informação, perdoe não ter. Eu não sei quantos avaliadores, por exemplo, a Caminho Aberto tem, sabe, Estela? Mas, por exemplo, a RTC, ela tem mais de 2.000 avaliadores cadastrados, para você ter uma ideia, sabe? Então, assim, vocês vão lá selecionar o avaliador para ele fazer a avaliação. Então, vocês selecionam dois avaliadores e é a função do editor associado acompanhar, ou seja, verificar se o avaliador respondeu ou não, né, se ele atendeu ou não. E depois que os avaliadores fizeram a avaliação, cabe a você, editor associado, a decisão editorial, inclusive. Olha que bacana. Você pode solicitar modificações a partir dos pareceres, você pode rejeitar, tá? Ou você pode, o que é muito raro, é aceitar sem ter nenhuma modificação. Por que é raro? Porque sempre o avaliador, né, principalmente quando a gente consegue boas avaliações, ele sempre tem alguma contribuição para dar no trabalho, concorda? Então é muito difícil ter um trabalho que vem um aceite direto. Mas tem, tá? Então cabe ao editor associado esse papel. Aí depois que o editor associado solicitou modificações, cabe a ele acompanhar se o autor mandou. Então você não vai ter que ficar entrando no sistema todo dia, tá, pessoal? Então eu já quero deixar claro que nenhum de vocês vai ficar trabalhar 3, 4 horas por semana aqui, ajudando o ISC nessa tarefa. Nós selecionamos muitas pessoas justamente para que cada um tivesse um, dois, no máximo três trabalhos assim para acompanhar. E aí vai ser bem tranquilo, né? Dá para todos colaborarem de alguma maneira e sem ter tanto esforço, tá? Então, para nós foi muito interessante contar com 410 pessoas candidatando, que a gente selecionou 80, e ao selecionar 80 a gente vai dar pouquinho trabalho para cada um, para que cada um possa fazer com a melhor qualidade possível. Essa também é uma forma de qualificar os nossos periódicos, né, pessoal? Se a gente atola a pessoa de trabalho, ela não consegue fazer, porque todos vocês, né, têm outros milhões de compromissos, né? Nós sabemos muito bem disso, tá, pessoal? Então, aí o editor associado acompanhou a avaliação, deu o parecer, aí a partir do momento que aquele trabalho foi aprovado, aí sim, volta, digamos assim, para o colo do editor-chefe. Aí o editor-chefe, aquele trabalho que foi aprovado, o editor-chefe vai agora mandar para os revisores, né? Primeiramente, imagino eu, né, e é uma sugestão que eu tenho dado para os nossos editores aqui, primeiramente para o revisor de português. Por que primeiramente precisa dizer para o revisor de português? Porque o revisor de inglês,
ele vai revisar o resumo em inglês a partir do que já foi revisado em português. Se a gente manda em paralelo o revisor de português e o de inglês, se o revisor de português mudar algumas palavras na revisão de texto, o revisor de inglês não está sabendo, concorda, gente? Então, é óbvio que precisa ser nesta ordem. Primeiro o revisor de português, depois para o revisor de inglês. No caso, por exemplo, em revistas como a RTC só tem português e inglês. Então a gente manda para o português, depois inglês. Mas a EJA em debate, por exemplo, ela tem resumo em português, inglês e espanhol. Então eles mandam para o português, inglês e espanhol, tá? Nessa ordem, geralmente. Aí sim, nós aí mandamos para o revisor de ABNT, tá? Eu dou aula de metodologia, né? E eu sou chatíssimo com a ABNT, pra vocês terem uma ideia, tá? Quando eu olho um artigo que o da ABNT tá de chorar, né? Autor entre parênteses em caixa alta, né? Usando E ou E comercial entre parênteses ao invés de usar ponto e vírgula, eu fico doente, assim. Então, o revisor de ABNT, eu espero que os nossos revisores de ABNT sejam tão chatos quanto eu sou, tá? Se não for, eu vou pedir para ser mais chato. Eu vou chegar e falar: Ô fulano, você revisor de ABNT, ó, toma cuidado que isso aqui está passando, não deixa para os nossos trabalhos serem publicados bem bonitinhos, tá? Como, ó, eu sou da computação, tá? E meu mestrado e doutorado é em educação. Então, de línguas eu não entendo nada. Então, se o revisor de português deixar passar um monte de coisa, isso eu não vou conseguir ver. Mas o de ABNT eu vou ser chato junto com ele, para ele aprender a ser chato, tá? Então eu vou ensiná-lo a ser chato. Mas brincadeiras à parte, né? Realmente eu fico incomodado quando a gente vê erros de ABNT gritantes em artigos, né, pessoal? É muito chato, né? Bom, então assim, aí passa para o editor associado, tá vendo? É o editor associado que manda para o avaliador, seleciona, acompanha, dispensa ao avaliador que não respondeu no prazo, lê o parecer, toma decisão editorial, né? Pede revisões para os autores, enfim, ele aprova o trabalho, tá? O papel do avaliador, né? Não tem nenhum de vocês aqui avaliador, óbvio que esse edital não era para selecionar avaliador, né? Lá no nosso quadro a gente já tem os avaliadores, né? Mas mesmo assim vai estar aqui também para que vocês, editores associados, saibam como é que o avaliador entra no sistema, o que que ele consegue fazer no sistema. É por isso que a gente pede nos nossos periódicos aqui os arquivos editáveis, porque o avaliador, ó, ele recebe o e-mail, ele faz login no sistema, ele aceita, ele faz o download do arquivo a ser avaliado e ele pode escrever no artigo a ser avaliado. Só que, por enquanto, ele vai escrever quando você, editor associado, receber. Se tiver marcação de quem foi, você vai ter que ir lá no Word, em arquivos, verificar, né? Vou mostrar aqui para vocês. Você vai lá pedir para verificar se tem a identidade do autor e você vai retirar, você vai remover a identidade no caso, o autor ou o avaliador, para que não apareça para o autor. Porque, por enquanto, aí os editores, isso aí é um spoiler também, tá? Os editores-chefes vão me bater. Por enquanto, nós fazemos avaliação por pares fechada, que antigamente chamávamos de cega. O OJS chama de cega ainda, tá? Mas não é essa nomenclatura que usamos mais, a gente chama de anônimo. Agora não é mais duplo cego, é duplo anônimo, não é triplo cego, é triplo anônimo, tá? Então nós chamamos de avaliação anonimizada e não mais avaliação cega. Mas a gente ainda faz então essa avaliação anonimizada. Eu sou um defensor da avaliação por pares aberta, sabe? Porque na ABEC, uma das coisas que a gente faz lá e fala muito é defender ciência aberta. E um dos pressupostos da ciência aberta é não apenas a avaliação por pares ser aberta, mas também os dados da pesquisa serem abertos. Entende? Porque muitas vezes, como é que você sabe se os dados da pesquisa foram inventados ou não? Mas, enfim. Eu vou incentivar aqui a coisa acontecer no IFSC para ser avaliação aberta. Mas eu não posso dizer isso. Nas nossas diretrizes, eu vou sugerir que cada periódico possa definir se a avaliação é aberta ou se é anônima. Aí cada periódico define. Então, se o periódico da Estela falar que vai ser anônima, embora eu não gosto muito, eu preferiria que fosse aberta, mas vai poder, porque, entenderam, gente? Eu, como coordenador de publicações, eu disse que meu papel é assessorar os periódicos, eu não sou chefe dos periódicos, nem queria ser, tá? Enfim, então aqui, pessoal, esses capítulos aqui, até a página 39 já está pronto. Olha o que está em vermelho que falta eu montar nesse. Por isso que eu não consegui dar conta disso hoje, tá?
o papel dos revisores de idioma de ABNT, né? E esse capítulo aqui é a continuação da revisão de idioma, e depois volta para o editor-chefe para os metadados de submissão, tá? Então eu já quero mostrar para vocês, ó, no tempo que eu tenho aqui, dá para mostrar um monte de coisa, vocês verem, tá? E nesse manual aqui, a gente inventou nomes fictícios justamente para que eu fui capturando tela a tela no AJS, no nosso AJS aqui do IPS, que eu usei a RTC como cobaia, digamos assim, e aí eu inventei papéis fictícios aqui. Por exemplo, ó, o editor-chefe é a doutora Maria Eduarda Santos, o editor associado é o Carlos Oliveira, e etc, tá? Então, esses papéis que eu inventei no manual é para que quando você for ler o manual, você sabe que esses papéis são fictícios, mas é só para você entender as capturas de telas para saber, eu sou editor associado. Quando eu selecionar um avaliador, o que que vai aparecer para mim? Se o avaliador aceitou para avaliar, vai ficar como? Se o avaliador recusou, fica como? E quando o avaliador avalia e termina a avaliação, o manual está dizendo que aparece lá a opção de agradecer ao avaliador. É assim mesmo? É. Você vai ver a opção de agradecer ao avaliador. Entenderam, pessoal, que o objetivo do manual é vocês terem bem um passo a passo, assim, para não ter que ficar perguntando toda hora para o editor-chefe, ó, ô Estela, ô Raquel, ô Frederico, como é que eu faço agora? Apareceu uma tela assim assada para mim. Não, o manual, você vai lá na sua parte, que diz respeito a você, e o manual vai estar mostrando, tá bom? Então, essa é uma entrega que eu gostaria muito de fazer agora, no início do segundo semestre, tá? Eu vou, eu vou sair de férias, mas não muito, porque as minhas férias, na verdade, são férias de mentira, que eu estou fazendo pós-doc lá na UFPE. Então, eu estou indo para lá justamente para trabalhar no meu pós-doc, mas nos momentos de folga do pós-doc, eu vou dar um jeitinho de mexer um pouquinho no manual para a gente ter esse manual em agosto. Tá legal? Pessoal, alguma pergunta até aqui? Que eu vou mostrar o passo a passo. Fique à vontade. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou entrar no periódico aqui agora. Não? Vamos lá, então. Então é o seguinte, ó. Vamos supor, para vocês verem como é fácil, né? Eu acho que muitos de vocês já conhecem, quem conhece, ótimo, mas mesmo quem conhece, o legal é ver como é que é aqui no IFSC, né? A configuração do nosso AJS, da carinha que ele tem, né? Como é que são as telinhas. Então é o seguinte, ó, eu vou acessar aqui agora, justamente com aquele fictício lá. Vamos supor que eu sou a Maria Eduarda, editora-chefe da RTC. Então eu vou entrar aqui na RTC. Deixa eu vir aqui na RTC. Hum, ó, eu vou entrar aqui. Vocês continuam me ouvindo? Parece que meu som tinha caído, não caiu não, né? Ok? Tá. Ó, eu tô entrando na revista errada aqui. Ó, eu vou entrar aqui na RTC, tá? E eu vou acessar a RTC aqui como se eu fosse a editora-chefe lá, a Maria Eduarda, que é fictícia, né? Da RTC nós sabemos que é a Raquel que tá aí. Mas no meu manual, para não expor a Raquel, eu tô expondo a Maria Eduarda, tá, Raquel? Então é lá, M. Santos. Essa aqui é a Maria Eduarda. Deixa eu ver se eu sei a senha da Maria Eduarda. Pronto. Eu sou a Maria Eduarda, editora-chefe da RTC, por exemplo, né? Eu entrei aqui, ó, aí eu venho aqui os ativos, né? Aí nos ativos eu descobri, olha aqui, tem um tal Barbosa, que também é fictício, tá? É o Paulo Henrique Barbosa, que é o autor. O Paulo Henrique Barbosa, ele mandou esse trabalho aqui, ó, exemplo para fins didáticos, uma análise ilustrativa. Aí a editora-chefe da RTC vai clicar aqui em visualizar. Ela não vai designar editor ainda. Ela só vai designar editor depois que ela verificou se está no foco, escopo, no template. Senão ela vai perder tempo dando trabalho para vocês, não. Aí a editora-chefe veio aqui, ó. Tá aqui o artigo exemplo, ela vai abrir. Pronto. Aí ela baixou o Word aqui. Olha como é fácil, muito legal. Eu adoro isso, tá? Eu confesso que eu não adorava, não. Quando eu comecei como editor em 2011, caiu no meu colo ser editor. Eu falei, nossa, que abacaxi, que herança maldita. Gente, hoje eu sou apaixonado, adoro, tá? Então, ó, aí a editora-chefe veio aqui, exemplo para fins didáticos, ó, Paulo Henrique Barbosa, tá usando o template, pelo resumo ela verificou que está no escopo da revista, e vamos supor que ela já passou no rastreador de plágio, tá? Aí ela falou, não, parece que não tem plágio.
E por que que eu estou dizendo parece? Pessoal, lá na ABEC a gente tem um curso ele se chama Recursos Antiplágio, só para vender o nome, porque ninguém ia entender por outro nome. Mas no curso inteiro, o Marcelo Crox, que é um dos caras que mais entende sobre plágio no Brasil, o Marcelo Crox chama de identificação de similaridades, que é o nome que a gente usa na editoria científica, tá? Porque, na verdade, na prática, você não está verificando plágio, você está verificando realmente se existe similaridade. Mas, enfim, tá? Esse não é um papo para agora, pode ser um fórum para depois, um dia que a gente fazer uma reunião para conversar sobre isso. Mas aí, a editora-chefe vai fazer assim, com esse artigo, ó. Ela vai tirar o nome do Paulo Henrique, olha o que que ela já vai fazer para você. Ela vai vir aqui, vai salvar como, e vai salvar com o nome de artigo anonimizado, para ela deixar claro que já está anonimizado, anonimizado. Me perdoe se eu errar a digitação aqui, porque aquela história de quem sabe faz ao vivo, nem sempre, né? Então, ó, mas além disso, sabe o que que ela vai fazer? É legal ela tirar as marcações. Você sabe que no Word fica as marcações de quem é o autor, né? Então, é legal ela vir aqui em arquivos, informações, verificar se há problemas e inspecionar o documento. Porque quando você inspeciona um documento Word, ele vai aqui, ó, ele tem propriedades e informações pessoais. Se a pessoa for lá no Word, ela identifica o nome da pessoa que está gravado no computador que ela fez. Vocês devem saber disso. E ela vai apagar isso aqui também, ó, XML personalizados. Então, ó, isso é o editor-chefe que vai fazer, não é nenhum de vocês, tá vendo? Deixa esse trabalho todo para o editor-chefe. Aí o editor-chefe vai remover isso aqui e o editor-chefe vai remover isso aqui. E aí sim, dá um fechar. Agora sim ele está anonimizado. Ele está anonimizado não é só porque tirou o nome do autor aqui. Ele está anonimizado porque foram retiradas as marcas de autoria que tem por trás ali no Word. Ok? Agora sim, eu salvei como anonimizado. Aí, ó, eu estou aqui no papel de editor-chefe ainda, né? Salvei como anonimizado, olha o que que eu vou fazer como editor-chefe, né? Editora, né? Que no caso eu sou a Maria Eduarda nesse momento. Então aí a Maria Eduarda vai chegar aqui, ó, enviar um novo arquivo. Ela vai dizer, não é uma revisão do arquivo existente, é um novo arquivo, e o importante é ela dizer que é um texto do artigo, não é um instrumento de pesquisa, não é um instrumento de coleta de dados, porque isso é possível fazer no OJS, embora quase ninguém faça. Eu poderia guardar os instrumentos de coleta de dados do OJS, um monte de outras coisas, tá? Mas, ó, o texto do artigo, aí nós vamos arrastar para lá o Oi, anonimizado. Eli. Oi. Ah, agora sim. É que a gente ainda estava vendo a página do Word, agora a gente está vendo o OJS de novo. Desculpa te Ah, interromper. tá, obrigado. Não, bom falar, por favor, é a Cris, né? Pode me interromper, Cris, e vocês demais, se às vezes eu estou falando uma coisa e às vezes está aparecendo outra. Perfeito. Agora vocês estão vendo a página aqui, né? Beleza. Então tá, me puxa a orelha, tá, pessoal? Se às vezes eu estou falando uma coisa e não é bem aquilo que eu estou falando que está aparecendo, né? Tá? Aí é o seguinte, ó, eu vou arrastar o artigo anonimizado para cá, que eu salvei como anonimizado, ó. Arrastei, e aí eu vou dar um continuar. E vou dar um continuar. E concluir. Olha que bacana. Tem na tela do editor-chefe aqui agora dois trabalhos, o exemplo e o anonimizado, correto? Eu ainda sou aqui o editor-chefe. Agora eu vou passar para uma pessoa da área. Aí, digamos que eu identifiquei que esse artigo aqui é da área multidisciplinar. E olha uma coisa legal que a gente tem nos nossos periódicos. A RTC está fazendo isso há algum tempo. A Estela agora começou a fazer esse processo na Caminho Aberto, que é já cadastrar a pessoa como sendo daquela área, né, Estela? Isso é muito legal. Olha só, eu vou designar para um editor associado da área multidisciplinar, porque eu identifiquei que ele é um artigo multidisciplinar. Então, quando eu clicar aqui em multidisciplinar e dar um buscar, por enquanto só tem a Crislane, que inclusive acabou de falar aí conosco, né, Cris? E o Carlos Henrique, que é fictício. Mas quem mais vai aparecer aqui? Quem de vocês foi selecionado para esse edital para ser editor associado multidisciplinar? Nós vamos cadastrar todos vocês aqui, tá? Então, nós ainda vamos ter esse trabalho manual de cadastrar um a um de vocês aqui, já que a gente tem a planilha com dados de vocês. A gente mesmo cadastra, ao invés de pedir para vocês terem o trabalho de fazer isso, sabe por quê? Quando a gente cadastra, a gente já seleciona o papel e aí você já recebe um e-mail com uma senha gerada pelo sistema que você vai precisar alterar quando você entrar, tá legal? Quem já está cadastrado nos nossos periódicos e agora está entrando, já vai poder usar o cadastro que já existe.
Tanto é que eu não consigo. Se eu tentasse cadastrar a Crislaine de novo agora, ele pega pelo e-mail, tá? Ele ia dizer assim: olha, esse e-mail já está cadastrado. Então eu teria que, na verdade, é só mudar o papel. Falar, ah, não, a Crislaine é porque ela está cadastrada, é porque ela está num outro periódico, por exemplo. Mas enfim, então, nós vamos cadastrar vocês, aí vocês vão aparecer aqui, tá? Aí, olha só, eu vou pegar o Carlos Henrique, porque ele é o meu editor associado fictício para esse exemplo, né? Professor é assim, né? A gente monta tudo antes para na hora dar tudo certo. Nem sempre dá, né? Mas a gente é um teatro, uma aula, né? Não difere muito de teatro a aula, não. Mentira, a aula é muito mais legal que teatro, embora teatro é muito legal. Aí, bom, então eu selecionei aqui o Carlos Henrique e aí vou dar um OK. Pronto, ó. Agora já está aqui, ó, tá vendo? O editor multidisciplinar Carlos Henrique, ok? Bom, agora eu vou entrar no papel do Carlos Henrique. Eu vou pular uma coisa aqui que o manual mostra, tá, pessoal? Mas acho que ficaria muito cansativo. O Carlos Henrique já recebeu no e-mail dele falando assim: você foi designado para acompanhar a avaliação tal. E aí, quando a pessoa clicar no link, já vai cair no link dessa submissão 5055. Vocês estão vendo esse número 5055 aqui? Está muito pequeno. Tá vendo? Então, o Carlos Henrique, ele vai receber um e-mail com isso. No manual, eu fiz um print dessa telinha do e-mail para vocês saberem como que é o e-mail, tá bom? Eu vou pular, como eu disse, esse passo e já vou supor que eu, Carlos Henrique, já vi meu e-mail e agora eu quero ver minhas submissões designadas. Agora sim, vamos lá para o editor associado, ó. Então, eu vou dar um logout aqui, inclusive, para mostrar que não sou mais o editor. Agora eu vou entrar no Carlos Henrique, tá? Como eu não sou bobo nada, eu criei tudo como um, dois, três para ficar fácil eu decorar, tá? Então, eu só preciso lembrar do último sobrenome do Carlos Henrique, peraí. É Oliveira. C. Oliveira, um, dois, três. Deixa eu ver se eu não digitei errado. Pronto, ó, entrei no papel. Isso tudo aqui é porque são testes que eu fiz antes, tá? Eu fiz vários também, né? Porque eu não sou bobo, eu não queria passar vergonha na frente de vocês, tá? Porque a gente erra também, tá? A Estela falou que eu tenho muita experiência. Tem, mas eu erro também um monte, tá? A Estela que é querida. Mas aqui, ó, exemplo para fins didáticos, uma análise quantitativa. Tá vendo que ele está no status submissão? Esses aqui são testes que eu fiz, ó. Eu já mandei para avaliação, para edição, mas esse foi apenas submetido para mim. Quer dizer, eu não tomei nenhuma ação ainda. Eu sou quem agora? Editor associado, ó. Aí eu vou clicar aqui em visualizar. Aí, olha, eu não vou ter o trabalho de passar o rastreador de plágio, porque eu vou pressupor que o editor-chefe fez isso para mim, tá, pessoal? Eu não vou ter o trabalho de verificar se está no foco e escopo, porque o editor-chefe fez isso para mim. Tá? Eu não vou fazer todo o trabalho do editor-chefe, não. Carol, você quer falar? Acho Não, que foi ele sem gostou. querer, Ah, foi sem tá. querer. Tranquilo, sem problema. Então, o editor-chefe já fez esse trabalho para mim, eu já vou ajudá-lo aqui, já tá bacana, deixa eu ajudar daqui para frente. Agora eu vou fazer o quê, então? Se ele já fez esse trabalho para mim, eu vou clicar em enviar para avaliação. Já vou dizer por quê. Porque aí ele vai sair dessa aba e ele vai vir para cá, ó. Tá vendo que na aba avaliação, se eu clicar agora, a avaliação não foi iniciada. Então, ó, eu vou voltar aqui, então eu vou clicar assim, ó, enviar para avaliação. Qual eu vou enviar para avaliação? Obviamente que é o anonimizado, concorda, pessoal? Tá vendo? Eu tenho acesso aos dois, porque a nossa avaliação, ela não é duplo anônima e não é o que a gente chama também de triplo anônima, porque o triplo anônima, nem o editor associado sabe quem é o autor. Piorou ser triplo anônima. Eu já disse que eu estou defendendo ser aberta, né? Mas enfim. Então, ó, artigo anonimizado, enviar para avaliação. Ah, bacana, ó. Agora na aba avaliação está aqui, ó, o anonimizado, ó, com a data de hoje, 10 de julho. Claro, tudo é de hoje, porque eu submeti hoje como teste, né? Mas vamos supor que isso aqui tivesse submetido semana passada. Aí, e aqui na submissão ia estar 2 de julho, por exemplo, e aqui 10 de julho. Tá, então, tá ok, pessoal? Eu estou agora com ele em avaliação. Só que o que que eu tenho que fazer agora? Vocês já devem ter imaginado, eu vou mandar para um avaliador, concordam? Né? Então, ó. Eu sou multidisciplinar, então, claro que o artigo é multidisciplinar. Mas vamos supor que, mesmo sendo multidisciplinar, ele trata de um assunto mais genérico, assim, sei lá. Eu vou pegar um qualquer aqui que vocês vão ver. Eu vou clicar em adicionar avaliador. Olha aqui. Agora, essa lista é real, não é fictícia, não, tá? Aqui são todas as pessoas que estão cadastradas como avaliadores dos nossos periódicos, tá?
Geralmente, quando uma pessoa avalia, o editor associado, depois que recebe a avaliação, ele coloca 5 estrelinhas. Eu acho bobagem ficar dizendo se a avaliação foi muito boa ou muito ruim. A não ser que, se ela foi muito ruim, aí não dá nem estrelinha nenhuma, que é como se não tivesse avaliada. Tipo assim, sabe quando a pessoa avalia e fala assim, esse artigo é péssimo, e não fala por que foi péssimo? Eu não gostaria de contar com um avaliador desse novamente. Então não põe nenhuma estrelinha. Mas desde que avaliou, é bacana você pôr estrelinhas por isso, porque da próxima vez que você for ver, ó, essa Elisandra está com 5 estrelinhas, quer dizer, eu sei que é uma avaliadora que eu posso contar com ela. Ah, o Levi não tem estrelinha nenhuma, mas também o Levi nunca foi designado. Estão vendo aqui, ó, né? Então isso é bacana porque o editor associado, ele tem esse histórico dos avaliadores aqui, tá, pessoal? Então eu não vou ficar lendo muito aqui para não denunciar ninguém, porque aqui são dados reais, mas eu vou selecionar um fictício aqui também. O fictício aqui, ó, tem 2 avaliadores fictícios. Um é a Fernanda Rocha. Eu vou escolher aqui a Fernanda Rocha. Fernanda Rocha. Aqui, ó, tá a Fernanda Rocha. Ela já está com 2 em andamento, porque eu já fiz vários testes com ela, quem mandou ela ser fictícia. Então, eu vou aqui selecionar avaliador. Olha que bacana, pessoal. Você não vai ter que se preocupar com essa mensagem. Tá vendo que aqui vai vir nomes de variáveis, ó, o nome da pessoa, o prazo ele já vai capturar no sistema, o, o, o link do artigo também ele vai pegar no sistema, tá? Vocês vão ter que fazer isso aqui, o editor associado, ó. As datas também já vão pegar no sistema, sabe por quê? O editor-chefe, cabe a ele chegar no OJS e falar assim: a pessoa tem uma semana para responder se aceita avaliar e 2 para avaliar. Mas pode ser diferente. Digamos que um dia a equipe editorial da Raquel aí na RTC decide que o prazo para avaliar é 4 semanas. Aí, para o editor associado não ter que mudar isso aqui na mão, é a Raquel que vai lá na RTC e fala assim: aqui na RTC, o prazo para responder é uma semana, mas para avaliar são 4. Aí você, editor associado, quando clicar aqui para selecionar avaliador, não se preocupe que aqui ele já vai contar 4 semanas para você. Tá claro? O que o sistema não vai fazer para você, editor associado, é isso aqui, ó, muito importante. Vai estar no manual lá bonitinho, mas o que ele não vai fazer é selecionar o formulário de avaliação. Então, você não pode, editor associado, esquecer de selecionar o formulário de avaliação, tá? Geralmente a gente vai ter só um para não confundir ninguém. Se um dia a gente substituir isso por uma nova versão, é possível lá no JS a gente chegar e falar assim: desativa esse formulário, tanto que não está mais em uso, e ativa somente o último, tá? Então, ó, esse formulário, ele adiciona o formulário. E tá vendo? Ó, isso aqui que eu quero brigar para um dia a gente não ter mais. Duplo cego e cego. Tudo vai ser aberto. Mas, por enquanto, é duplo cego. Adicionar avaliador. Pronto. Então, a partir desse momento, olha que legal. Ele está dizendo aqui, ó, que a Fernanda, a solicitação foi enviada, tá? Eu vou mandar para o outro fictício também, para vocês verem que legal mudar o status de um deles. Eu vou mandar para mais um. Adicionar avaliador. O meu outro fictício que tem aqui é o Ricardo Almeida. Eu vou mandar para o Ricardo Almeida, selecionar avaliador. A mesma coisa, ó, o que que eu tenho que fazer? Tudo eu posso deixar padrão, mas no final eu tenho que selecionar o formulário de avaliação. Adicionar avaliador. Pronto, ó. Solicitação enviada, solicitação enviada. Uma coisa legal, se você tem dúvida se você mandou ou não, se o formulário foi ou não, eu já estou no papel de editor associado, hein, pessoal? Tá vendo? Vamos sempre lembrar isso. Você consegue aqui em histórico de atividades, ó. Olha esse botãozinho que legal que ele é. Ele mostra tudo o que aconteceu. E quando manda e-mails, vem a setinha aqui, ó, que te permite ver o teor do e-mail. Olha que legal. Ó, o Carlos Henrique, ó, um e-mail foi enviado. Se você quer ver o e-mail que foi enviado, quando você clica, você vê como é que foi o e-mail enviado. Isso é importante quando você, por exemplo, manda para o autor e você tem dúvida o que que você mandou para o autor, vai aparecer aqui no histórico de atividades que você mandou para para o autor e qual é o e-mail que você mandou para o autor. Tá claro isso? Legal, né? Bom, mas então eu estou aqui no papel de editor associado e mandei para 2 avaliadores. Solicitação enviada. Olha que bacana. Eu vou agora, para não ficar fazendo login e logout, eu vou abrir do lado aqui uma aba anônima
Já vou te passar a palavra, Estela. E eu vou fazer o papel da Fernanda Rocha. Eu vou aceitar a avaliação. Pode falar, Estela. Só fazer uma observação que às vezes os editores associados eles têm problema com os avaliadores que não respondem ou demoram muito para fazer as avaliações. E como a avaliação ela é para a maior parte dos, acho que para todos os nossos periódicos ela é dupla anônima, então às vezes vale a pena para o editor associado mandar para mais do que dois avaliadores na rodada de avaliação. Porque se você manda só para dois e esses dois demoram muito para poder te responder, todo o processo do fluxo editorial fica atrasado, porque aí você espera 15 dias até os avaliadores responderem, aí você manda para mais dois, então, às vezes vale a pena mandar para mais de dois, especialmente em áreas que saúde, é difícil a gente ter os avaliadores respondendo no prazo, então é só, né, uma dica. Eu não sei se os outros periódicos passam pelo mesmo problema que a gente, mas é uma solução que a gente encontrou, de mandar para mais de dois na rodada de avaliação. Perfeito. Exatamente. Você precisa de dois pareceres, mas manda. Ó, o Frederico está dizendo ali que ele manda para cinco, esperando duas respostas. E olha lá quando tem duas, né, Frederico? Realmente podem mandar para mais de um, até porque quanto mais pessoas contribuírem com o artigo, melhor ainda, né? Não, então, aí é isso. Você adivinhou o que eu ia falar, Gustavo. Se todos responderem, você vai considerar a avaliação de todos, entende? Então é isso. E aí tem esse negócio. Se a avaliação de todos está pendendo a rejeitar, porque está com muitos problemas, você pode tomar, Gustavo, a decisão de rejeitar, tá? Cuidado, você não precisa fazer, tá, Gustavo, uma espécie de média. Tipo assim, você mandou para cinco, né? Vamos pegar o caso que o Frederico falou. Você mandou para cinco. Aí, três aceitaram com modificações e dois rejeitaram. Mas olha só, ao ler o parecer dos dois que rejeitaram, e ler dos três que pediram modificações, juntando tudo, você falou, peraí, mas as modificações aqui são muito graves, ou seja, o artigo está muito ruim. Você pode ter esse bom senso de identificar o seguinte: aqueles que pediram para modificar, eles ficaram, digamos assim, com pena de reprovar o artigo, né? Ou eles não sabiam qual era o nível de critério que a revista tem para isso. Então, você poderia tomar decisão nesse caso, ó, tá vendo? Eu tô dizendo justo o caso da autonomia que você tem como editor associado. Três pediram Professor, me modificações e dois permite? rejeitaram. Falasse. Quem tá. Ah, É, você é, o, deve. é o é o Cirilo, eu não estou conseguindo levantar a mão aqui, não estou me encontrando no Zoom aí. Tudo bem. Eu Pode falar. posso fazer um comentário rápido aí? Pode. Essa questão, eu tenho feito já desde o início, né, que eu faço parte da revista, né, e eu normalmente eu tenho por hábito primeiro fazer a minha avaliação. Depois eu abro a dos outros avaliadores, né? Porque realmente a gente tem tido alguns problemas assim de avaliações muito assim feitas, sei lá, simplesmente para cumprir tabela, né? Você vê que Superficialmente, né? Para ser. não tem consistência nenhuma. Então eu abro a minha, eu faço a minha e depois eu agrego a dos avaliadores externos e eu tenho conseguido então fazer um trabalho, eu creio mais coerente, mais, né? Porque realmente a gente tem alguns problemas com avaliadores, né? Isso aí. Isso. Não, Eu quero perfeito. aproveitar também, professor, que tem mais os dois relatos de experiência que eu mandei agora há pouco, os avaliadores receberam o artigo, o arquivo, aliás, com o material para avaliar. Mas os dois artigos, eles não receberam, não foi. Eu não sei se eu fiz alguma coisa errada, de repente, adiante, você poderia comentar também sobre isso, professor. Posso. Talvez o artigo não foi, porque na hora que você mandou para avaliação, você pode ser, tá? É a única hipótese que eu estou vendo, pode ser um problema no sistema, mas é Uhum. mais provável que você tenha esquecido de clicar ali e selecionar o arquivo, tá? Ah, talvez. Uhum. É Pode mais ser provável, vários. tá? Isso, tá? Isso. Então é o seguinte, porque só, quando a gente adiciona o avaliador, né? Ó, então é bem isso aqui, ó.
Perdão, né? Nem antes de adicionar o avaliador. Quando eu adiciono o avaliador, já está selecionado. Provavelmente o arquivo eles não estava selecionado aqui para a etapa de avaliação. Ele estava só aqui na etapa de submissão. Isso é comum. Às vezes eu vou da etapa de submissão, eu vou para a de avaliação, e na de avaliação não tem arquivo nenhum. Mesmo não tendo arquivo nenhum aqui, o OJS deixa eu mandar. Porque na hora que eu seleciono um avaliador aqui, ó, vou selecionar um terceiro, eu não vou mandar. Mas quando eu seleciono aqui, ó, para você se certificar, você pode clicar aqui, tá vendo a opção arquivos a serem avaliados? Eu não cliquei aqui porque ele já vai estar previamente selecionado, ó. Mas se eu clicar aqui, pode ver que ele está previamente selecionado. Se você por acaso clicar nessa, ó, fechei de novo. Se por acaso você clicou aqui e não aparece nada aqui, ele não vai receber nada. Porque provavelmente o arquivo não estava aqui na etapa de avaliação. Não é isso? É. Tá? Então, sempre dá essa conferida, porque é bem capaz que pode ter acontecido isso, tá? Pode ver que eu não abri isso aqui, foi até bom você fazer essa colocação. Eu não abri porque quando ele está aqui para arquivo para avaliação, certamente ele vai. Mas pode ser quando tem dois aqui na etapa de avaliação. Pode ser, inclusive, você mande o errado. Então, toma cuidado. Na etapa de avaliação, deixa somente um. Pode ver que na etapa de submissão eu estou com os dois. Eu estou com o original e com esse. E uma das coisas que às vezes os periódicos fazem que eu considero equivocado é, é pedir para já vir anonimizado, sem o nome dos autores. Eu acho horrível isso, que você depois tem um trabalho danado, quando o trabalho foi aprovado, de você ter que ficar buscando os nomes dos autores e o ORCID para ficar preenchendo lá o nome completo e o HTTPS do ORCID dele, né? Tem gente que chama de ORCID, né? Lá na BEC eu vejo as duas nomenclaturas, tá? Mas é mais comum a gente falar de ORCID. Então, é um porre pegar um artigo e tem que ficar buscando o ORCID de cada um no sistema para colocar ali. Então, o que bacana é, ele vai anonimizado. Quando for aprovado, chegar lá no final, fez a revisão de português da BNT, você insere. Ou pode até ser antes, quando foi aprovado, o editor associado devolveu, digamos assim, para o editor-chefe, o editor-chefe já vai lá no arquivo e já coloca o nome completo, o ORCID, para quando eu mandar para o revisor de português, já está inclusive com esses dados. Entende? Tá? Ok? Foi boa pergunta por isso, tá? E aí, para completar, né, eu vi que você falando no chat, o Frederico também contribuiu, né? Eu acho que ficou claro, né, Gustavo? Tem essa questão, se você, todos responderam, você considera todos, e tem essa questão do bom senso, né? Porque às vezes você fala assim, não, aqui tentaram ser bonzinho demais, ou como pode acontecer o contrário, aqui eles foram muito mal, assim, né? A pessoa foi extremamente rigorosa, de um detalhezinho bobo, digamos assim, tá? Então, dá para ter esse bom senso, né? Boas perguntas de vocês, estou gostando, tá muito divertido isso aqui. Agora é o seguinte, eu falei que eu ia entrar agora, então eu estou aqui, ó, na avaliação, eu mandei para a Fernanda e para o Ricardo. Ah, eu ia complementar uma coisa que você falou, Estela. Uma coisa legal, além da Estela ter falado de mandar para mais pessoas, olha que bacana, o prazo de resposta é até dia 17, ou seja, daqui uma semana, mas o prazo para avaliar é daqui duas. Gente, não precisa esperar 2 semanas para excluir esse avaliador. É isso, ó. No dia 18, ela ainda está no prazo de avaliar a Fernanda. Mas ela nem respondeu, você já pode vir aqui, ó, e dispensar o avaliador. Eu sugiro você não dispensar e mandar lembrete. Vocês vão ver que vai aparecer aqui a opção de lembrete. Você manda lembrete, é quando vai aparecer aqui que ela já aceitou para avaliar, só que passou o prazo e ela não avaliou. É esse papel que eu ia fazer agora. Eu vou entrar no papel da Fernanda, ó, e vou aceitar para vocês verem, tá? Deixa eu abrir aqui, ó. Onde? Eu vou entrar agora no papel da autora lá, tá? Da Fernanda. Vou entrar no papel da Fernanda. Aqui, RTC. Acessar. Aí é Fernanda Rocha. Espera aí, pessoal. Deixa eu ver o sobrenome dela aqui. Ó, Fernanda Rocha. Então é F. Rocha. Ó, eu vou entrar no papel da Fernanda Rocha. E eu vou dar um aceite, ó. Tá vendo que eu tenho essa designação aqui, ó? Aí eu vou aceitar. Olha o que acontece, ó. Eu venho aqui embaixo. Isso vocês não vão fazer, né? Onde vocês estão. Vocês até podem estar no papel de avaliador também, para outros periódicos, inclusive para esse, mas o fórum de hoje não é para os avaliadores. Mas olha só, aí a Fernanda aceitou, né? Marcou que concorda e aceitou.
tá? Aí ela continua para o passo 3. Agora ela vai fazer um download e avaliar. Mas antes de avaliar, olha o que eu quero mostrar. Eu vou minimizar essa tela aqui e vou voltar aqui, ó, no, no editor associado. Vou dar um F5 aqui, ó. Olha que bacana. Solicitação aceita. Tá vendo? Então eu consigo ver aqui que a Fernanda já aceitou avaliar. Aí sim, se passar o prazo dela avaliar, ela não tiver avaliado, aí eu posso cobrar a avaliação dela. Entende? Então a diferença é que essa aqui já aceitou e esse aqui ainda nem viu, né? Aí eu vou continuar lá agora no papel da Fernanda e vou avaliar. Deixa eu fechar aqui esse coisa. Deixa eu ver onde está minha aba anônima. Tá aqui, ó. Eu estou no papel da Fernanda e olha uma coisa que eu quero mostrar, pessoal. Digamos que a Fernanda baixou o artigo e fez sugestões, tá? Deixa eu colocar aqui no downloads mesmo, só para não me perder, tá, pessoal? Peraí. Depois eu mesmo esqueço onde eu coloquei. Aí a Fernanda colocou aqui, sugestões para o autor. Ela salvou com esse nome, né? Fernanda veio aqui, sugestões para o autor, né? Aí a Fernanda veio aqui, ó. Olha porque é importante você ter ido lá no Word e rastrear, inspecionar documento e retirar as coisas. A Fernanda vai vir aqui e ela vem aqui e faz comentário, ó. Erro, blá, blá, blá. E ela manda aqui, ó. Só que é o seguinte, ó. Tá vendo? Quando ela salvar, tá vendo que já vai ficar ali autor? Estava ali Eli Lopes da Silva, porque é o nome que está no meu computador. Mas quando ela salvou, já fica ali autor, porque você mandou lá na hora que você pegou o Word, você pediu para apagar a rastreabilidade do autor e apagar os dados XML. Ó. Quando ela salvar, já vai estar assim, ó, sugestões para o autor. Então a Fernanda, que é a avaliadora, ela vai agora submeter isso aqui, tá? Ah, eu esqueci que aqui tá, tudo é obrigatório. Depois, ô Raquel, a gente podia mudar isso, não obrigar a dar sugestões em tudo, tá? Eu vou preencher um monte de XXX, tá, pessoal? Só para não. Depois, acho que vale a pena a gente mudar na revista e obrigar a dar sugestões só sobre o último critério, sabe? Deixar os outros opcionais. Mas a gente faz Professor, isso depois. professor Diga, Eli, também tem diga. alguma situação aí que pode ter uma outra alternativa, não se aplica, né? Também. É, Pode também ser. tá, cabe em alguns momentos. Perfeito. Esses formulários de avaliação, foi bom você falasse, porque ah, vamos lembrar a nossa questão das diretrizes editoriais. Nas nossas diretrizes editoriais, eu pretendo que o IFSC diga que o formulário de avaliação tem que ser aprovado pela equipe editorial da revista. E a equipe editorial, então, vai reformular os seus formulários de avaliação. E aí sim, um dos trabalhos da equipe é aprovar o formulário de avaliação, tá? Perfeito. Então, aqui. Aí, tá, não. Aqui deveria ser só uma, tá vendo? Já tem um erro aqui. Aí eu só quero subir um arquivo aqui para vocês verem. Ó. Então eu vou transferir, né, em nome da autora, lembrando que agora eu tô, autora não, perdão, da avaliadora, né? Eu estou fazendo o papel da Fernanda. E como é que eu chamei ele? Eu chamei ele de, sugestões, né? Aqui, ó. Sugestões, ó. Sugestões para o autor. Continuar, concluir, tá? Pronto. Aí agora ela vai enviar a avaliação. Ah, perdão, ela tem que escolher uma opção aqui, ó. Correções obrigatórias, por exemplo. Eu esqueci um campo, tá vendo, pessoal? Qual que eu esqueci, será? Deixa eu ver aqui. Não estou vendo nenhum que eu tenha esquecido. Peraí, só Acho se que ela não. foi o conteúdo ali. Aí, ó, conteúdo e Ah, avaliação. obrigado, Cris. Tá ligada, né? Tá vendo? Eu fiquei com pressa só de passar as páginas, viu, Cris? Ó, então, eu vou clicar aqui em enviar para avaliação. Ok. Ah, agora faltou a opção. Ô, Eli, às Pronto. vezes esse quadrinho poderia ser mais para a parte do quando a gente discorda, né, da pergunta. Aí Isso. abriria o quadrinho para poder colocar a sugestão, né? Perfeito. Então, tá vendo? Cada periódico, depois a gente precisa.
pensar nossos formulários, o que está bom, o que, que não está bom e rever isso. Bom, mas enfim, agora eu posso sair do papel da Fernanda aqui, né? Vamos deixar essa aba, não vai ter problema. E agora deixa eu voltar aqui para a aba agora do. Eli, com licença, uma pergunta. Pode, claro. À medida que a gente for solicitado para fazer a avaliação, chega alguma informação, um sinal, via e-mail, via alguma plataforma? E quem falou foi o Edivaldo que falou? Isso. Que eu não estou te vendo aqui, conheço pela voz, né? O Edivaldo é colega nosso aqui do IS, que está do programa. Edivaldo, então, eu não sei se você estava, eu falei, eu só não mostrei aqui, né? Mas no manual vai ter isso. Quando você é solicitado, você vai estar como editor associado também, não é? Da área de comunicação. Quando você for solicitado, você vai receber um e-mail, no seu e-mail pessoal vai vir assim. é, Você foi solicitado a acompanhar a avaliação do trabalho tal. E lá nesse e-mail, Divaldo, vai ter um link que você vai clicar nesse link, ele inclusive já vai te direcionar para a revista e já direto para aquele número de submissão, tá? Perfeito, perfeito. E essa pergunta é importante, porque às vezes você fala assim, ai, cara, tem negócio lá que tem 2 meses que está lá e eu não sabia, porque não mandou e-mail nem Pois é. nada, e eu não lembrei de entrar na revista, né? A revista te avisa, você Eu, vai receber um eu e-mail. pergunto porque aí, chegando esse sinal, a gente já pode se organizar no nosso tempo para reservar um momento para essa avaliação, né? Essa Isso. atividade. É um e-mail como esse aqui, ó. Quer ver? Deixa eu abrir o meu e-mail pessoal, porque todos esses que eu criei, na verdade, foi um redirecionamento, tá? Então, olha só. A Carolina é uma das revisoras, a Fernanda é avaliadora, o Carlos Henrique é editor associado. É bem isso aqui que você vai receber, ó. Não, isso aqui é o avaliador, Ricardo Almeida. Deixa eu achar o. Aqui é da Fernanda Avaliadora. Eu não vou ficar pesquisando aqui, tá, Edivaldo? Só para Entendi, não passar o professora, tempo. entendi. Mas é isso. Vem a É um e-mail notificação, como ok. esse, é uma notificação como essa. Olha que legal. Você vai clicar, ele já vai no link da submissão direto, Ok, tá? ok, obrigado. Maravilha, né? É. Essa pergunta é importante mesmo, que você pensa assim, poxa, eu vou ter que ficar antenado, né? Eu vou ter que ficar entrando no periódico. Não, gente, o sistema vai te avisar. Que bacana, né? Então, deixa eu voltar para lá agora, para o papel da. Deixa eu achar aqui. Aqui é meu Google Agenda. Esse é aquele momento que o professor perde a tela que estava trabalhando, tá? Isso acontece, né? Acho que com vocês também. Pera aí. Se eu não achar, eu abro. Tá aqui, ó. Perfeito. Só que eu vou dar um F5, porque olha aqui, Fernanda estava solicitando. Vocês estão vendo agora a minha tela de Fernanda, solicitação aceita, né? Tá. Ó, eu vou dar um F5 para atualizar aqui. Olha que bacana, ó. A avaliação enviada. E aí eu vou clicar em ler avaliação, tá? Aí você consegue ver todo o formulário que foi preenchido, lógico, todo o XXX que eu coloquei, né? Só para avançar aqui. Você vê o final, a indicação que é correções obrigatórias. E é isso, ó. Se eu acho que eu posso contar com a Fernanda de uma próxima vez, eu não vou ficar avaliando se a avaliação dela foi mais ou menos média. Não, eu sei que eu vou poder contar com ela. Eu já vou colocar aqui 5 estrelinhas, porque depois, quando eu for selecionar, aqueles que tiverem 5 estrelinhas, ó, bacana, são pessoas com quem eu posso contar, né? E aí. Aqui você pode confirmar a avaliação, não se preocupe, que ao confirmar essa avaliação, você está confirmando para você, editor associado. Isso não está indo ainda para o autor, ok? Então não tenha medo de vir aqui, ó, confirmar. Sabe por quê? Vai acontecer o seguinte quando você confirmar. Olha que legal. Esse botãozinho que não existia apareceu aqui agora, ó, agradecer ao avaliador. Não esqueçam de fazer isso, que é o mínimo que a gente pode fazer. Quando o avaliador pedir uma declaração para a gente aqui no IFSC, aí a gente pode dar uma declaração de que ele é avaliador do periódico e tal, né? Mas por enquanto o que nós temos, a gente não tem muito dinheiro para dar para ele, embora ele mereça, né? Como nós também, né? Mas então a gente agradece. Então clica aqui em agradecer, já vai um e-mail padrão, caso você queira acrescentar alguma coisa, mas eu prefiro que não, deixe sempre o padrão, para não parecer assim, ó, um avaliador recebeu um
agradecimento. Nossa, você é maravilhoso. E o outro falou, ai, você foi legal. E aí eles são colegas de trabalho da mesma sala e falam assim: olha, a Raquel me falou que eu sou legal. Ah, não, para mim a Raquel falou que eu sou maravilhoso. Ai, a Estela falou que minha avaliação foi boa. Aí o outro fala, nossa, a Estela falou que eu sou imprescindível. Entende? É esse cuidado que a gente precisa ter. Então, deixa o padrão, tá de bom tamanho. Você pode até, de repente, dar sugestão para o editor-chefe. Falar, ah, ô, né, você está aí na caminha aberta e fala assim, ah, Estela, essa mensagem padrão não está legal, não. Vamos dar uma melhorada? Aí podemos pensar depois, né? Mas tudo bem, aqui agradeço ao avaliador. Tá vendo? Tem a opção de não enviar e-mail, acho que não é o caso, né? O objetivo é justamente agradecer. Pronto, tá agradecido, tá? Aí, na dúvida, quando você clicar aqui, ó, sempre que clicar aqui na setinha, detalhes da avaliação, você consegue reler a avaliação, tá? Vamos supor, agora ainda eu estou como editor, vamos supor que todo mundo já avaliou e o Ricardo não avaliou, aí eu vou dispensar aqui o avaliador, ó. Aí na hora que eu dispensar o Ricardo, se ele não, ó, independentemente do motivo, eu posso dispensar deixando um e-mail para ficar claro para ele que aquela avaliação, eu não estou contando mais com aquela avaliação dele. Então, eu dispensar o avaliador, o Ricardo vai receber lá um e-mail que o avaliador foi dispensado, tá? Enfim. Agora, vamos supor que tem mais de uma avaliação aqui. Agora vou eu, como editor associado, mandar sugestões para o avaliador. E eu quero mandar sugestões esse arquivo que a Fernanda mandou. Lembra que a Fernanda mandou um arquivo, não mandou? Se a gente clicar aqui, ó, na Fernanda, detalhes da avaliação, vai ter. Ah, não, acho que ele não aparece aqui. Aparece, ó, sugestões para o autor. Não foi o arquivo da Fernanda? Correto? Agora, pessoal, você pode gerar um texto compilado dos dois e depois mandar esse texto. Ou você pode, e isso que eu vou mostrar é a maneira mais fácil, você pode mandar o próprio texto da Fernanda, filtrando aquilo que você acha que não é necessário, se você achar que precisa filtrar. Como assim, ó? Eu vou solicitar modificações. Olha só, como editor associado, eu vou solicitar modificações ao autor. Estou quase acabando, tá? Porque depois os papéis de revisor de ABNT em português é a mesma coisa. Você vai receber como se fosse um editor associado, só que vai estar na outra aba, tá, pessoal? E como isso vai estar no manual, tá bem fácil. Olha que bacana. Aqui, quando você manda um e-mail para o autor, você vai escrever aqui, ó, essa decisão você precisa escrever. Você vai dizer assim, ó, a decisão é, foram solicitadas revisões obrigatórias de acordo com é, ambos, né? Você pode dar um prazo, depois a gente, como editores aqui, pessoal, a gente ainda não definiu um e-mail padrão para isso, né? Raquel, Estela, me corrijam se eu estiver enganado. Acho que nenhum de nós ainda definiu um padrão, vai ser sempre um e-mail desse formato. Eu acho que depois uma coisa que vale a pena a gente pensar é ter um formato meio padrão aqui para todos os editores associados. É porque até então a gente não tinha tantos editores associados quando a gente tem agora, né, gente? Então a gente ficava meio com menos gente ali para trabalhar. Como agora a gente tem muitos editores, é bacana a gente pensar num padrãozinho disso para vocês. E por que que agora a gente está com muitos editores associados? Como eu falei, para aliviar a barra de cada editor associado. Um editor associado não ficar com muitos artigos para acompanhar. Assim, todos vão conseguir colaborar com qualidade, com tempo, né? Então, aqui, ó, o prazo para envio, eu sugiro sempre 15 dias, tá? Hoje é, por exemplo, dia 17 até o dia 24/7/2026. Aí eu posso colocar aqui, ó, observações dos avaliadores. Dois pontos. Olha o que que eu posso fazer. Tá vendo esse botãozinho aqui? Incluir avaliações na mensagem? Só temos que tomar o seguinte cuidado, ó. Quando eu clicar em incluir avaliações, olha lá que o e-mail ficou grandão. Querem ver o que aconteceu aqui dentro do e-mail? Olha lá, não é? Só que a minha sugestão é a palavra avaliador, eu posso deletar esse espaço sobrando.
A palavra avaliador A pode deixar, até para ficar anonimizado o avaliador. Mas sugestão, correções obrigatórias, eu já vou excluir, porque o corpo do meu e-mail já está dizendo que são correções obrigatórias. E pode ser que você mande mais de um avaliador, um disse aceitar, mas também deu sugestões. Então, eu apago o parecer do avaliador, mas eu vou deixar aqui, ó, o que que ele avaliou de cada coisa. Se há algum texto eu achar por bem fazer uma pequena correção, né? Por exemplo, esse XXX, vamos supor que é um texto aqui dizendo assim, ó, é, a, a, o cara disse assim, a ABNT está horrível. Não, né? Eu não, tá vendo? Eu estou exagerando, tá, pessoal? O cara escreveu isso aqui, a BNT está horrível. Eu não vou mandar isso pro autor, tá, pessoal? Eu acho bacana você ler uma coisa como essa, ó, é, há alterações importantes a serem realizadas no que diz respeito à BNT. Não, não significa que você está mudando o parecer do avaliador, concorda? Você está simplesmente, né, é, pegando leve, digamos assim, em relação à forma como a pessoa escreveu. Tá, aí eu pode deixar tudo, e o que eu quero mostrar é o seguinte, ó, até o final, blá, 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 tá vendo? Ó? Aí acabou do avaliador 1, né? Aqui embaixo, ó, se eu for rolar na tela, tá vendo que aqui você pode marcar qual arquivo você quer mandar? Aí, aqui, ó, esses sugestões para o autônomo foi o que a Fernanda colocou lá, então você marca. Se tivesse mais de um avaliador que tivesse avaliado e o segundo também tivesse mandado um arquivo, os dois arquivos apareceriam aqui. Você poderia selecionar os dois. Tá claro isso, pessoal? Muito legal, né? Então você consegue mandar sugestões e aí o Gabriel está perguntando: tem as categorias de revisão maior e revisão menor na avaliação? Tem lá, o Gabriel, correções obrigatórias e eu vou ver qual o outro que tem lá, não esqueci. Por que que eu esqueci, Gabriel? Porque cada periódico pode definir aquilo lá não é específico do JS. Ali a gente pode criar as categorias que a gente quiser, tá? Então, você pode dizer que são revisões que não são obrigatórias, ou são revisões mais simples, mas não tem essa coisa de dar um grau no tipo de revisão. Não é isso que está perguntando? Lá, se não me engano, tem aceitar, correções obrigatórias. Deixa eu voltar aqui. Não, aqui eu não vou ver, né? Eu vou ver lá no papel de avaliador. Eu não sei se eu te respondi, Gabriel, porque no papel de avaliador, eu acho que ele está falando lá, quando eu escolho revisões obrigatórias, aceitar, e eu não lembro quais que tem lá, se a Raquel lembrar. Depois a gente pode entrar lá e ver, tá? É, ele é importante também falar que, por exemplo, se um avaliador colocou correções obrigatórias, o outro rejeitou, a gente pode passar para um terceiro avaliador, né? Perfeito, pode, exatamente, tá? Quando você tiver dúvida, sempre passe para mais um avaliador. Quando você tiver dúvida do seu parecer, entende? É isso. Independentemente do. Quer dizer, independentemente não. Se a coisa está muito ruim, não tem por que passar para um terceiro, né? Tá? Ó, então eu vou marcar isso aqui. Eu não sei se eu só estou na dúvida se eu respondi o Gabriel. Gabriel, a minha resposta ficou em cima do muro. É porque eu tinha que Não, mostrar acho lá. que eu entendi. Acho que eu entendi. Mas eu Entendeu, pergunto né? mais em relação ao tempo de devolutiva dos autores, que eu entendo que aonde já trabalhei, a revisão maior teria um tempo maior e a revisão menor teria um Ah, tempo tá. menor Sim, também. entendi. Por isso que assim, ó, eu sempre acho que 15 dias é um tempo razoável, sabe, Gabriel? Independentemente de se forem revisões mais complexas, sabe? Então eu acho que 15 dias está sempre de bom tamanho. Rosana, quer perguntar? Tá me ouvindo? Boa tarde. Estamos ouvindo. Oi, Eli. Eu vi que você ali na resposta, né, no envio para o Aqui. avaliador, colocou os comentários Uhum. e logo a seguir tem a opção de mandar o arquivo do próprio avaliador, certo? Isso. Esse Aham. arquivo, como você fez algumas correções ali no texto do avaliador, no corpo do e-mail, esse arquivo que o avaliador envia, lá, as sugestões para o autor, seria aconselhável também a gente fazer uma revisão, alterar o texto dele, melhorar ou manda conforme Não, ele mandou? sim.
eu sugiro você fazer uma correção, só que se a pessoa fez um comentário lá que você considera que é uma ofensa ao autor. Entendi. Entendeu? Tem que ser muito grave, mas caso contrário, você inclusive vai ver, Rosana, que geralmente ali as pessoas, elas não costumam ser, entre aspas, grosseiras, porque elas sabem que o que ela escreveu no texto vai para o autor, entende? Então, É, ali não é complicado, geralmente é complicado nos comentários. É entendi. Tá muito bom. raro a gente precisar fazer uma intervenção, mas vamos supor que ali realmente tivesse alguma coisa grosseira, né? Vamos supor que lá no cabeçalho das referências, o cara escreveu: você precisa rever todas as referências porque isso tá um lixo. Olha o exagero, tá? Estou Uhum, exagerando, né? Só tá. para pegar carona na sua fala. Aí vale a pena você ir lá e tirar. Você precisa rever todas as referências, apaga-o porque tá um lixo, né? Tá? Mas caso Perfeito. contrário, você não precisa ficar fazendo esse papel de polícia se, não tá tão polido assim, tá, mas não tá agressivo, entendeu? Tá bom, obrigada. Tá? Então, ó, gravei decisão, foi pro autor, tá? Aí eu tô quase acabando. Eu tinha prometido até 3h30, mas eu queria mostrar o seguinte: o que acontece se um autor manda alterações? Porque agora o autor, que é o Paulo Henrique Barbosa, ele vai receber essas informações e ele vai submeter um arquivo, concorda? Então, só para encerrar essa parte, ó, agora eu vou entrar lá naquela minha aba anônima que eu vou abrir de novo. Eu vou entrar no papel do autor, tá? Deixa eu sair aqui no papel da Fernanda. E agora eu vou entrar no Paulo Barbosa. Então, deixa eu ver se eu digitei certo, acho que sim. Perfeito. Agora eu estou no papel do Paulo. Vim aqui, cadê, perdão? Aqui, RTC. Aí eu vim aqui no meu painel de controle. Tá aqui, ó. Revisões foram solicitadas. Olha que bacana que o autor vê aqui, ó. Revisões foram solicitadas, né? Aí ele entrou aqui para visualizar. Então ele vai conseguir ver a decisão editorial. Ó, se ele clicar aqui, ele vai ver o corpo. Olha o e-mail que ele recebeu, né? Aí, ó, Rosana, tá dentro daquilo que você perguntou, mas aqui em relação ao e-mail. Eu apaguei aqui a expressão correções obrigatórias, né? Aquele XXX que eu tinha substituído, vamos supor que era porque a linguagem não estava legal. Então, ele vê isso aqui e ele vai ver também, ó, que bacana. Tá vendo o arquivo sugestões para o autor? Que a Fernanda mandou para ele? Então, ele vai conseguir abrir aqui. Aí, digamos que ele vai trabalhar em cima dessas sugestões do autor, e aí ele fala assim: ele vai salvar como alterações realizadas. Pode até ser que ele manda com o mesmo nome, tá, gente? Só para fins didáticos, eu estou pondo outro nome, para que a gente visualize bem ali o arquivo, tá? Um não vai sobrepor ao outro caso ele mande com o mesmo nome, não. Tá, aí ele fez as alterações. Aí, pessoal, agora ele tá vendo que aqui aparece para ele o botão enviar arquivo? Um equívoco, como existe é o editor-chefe que tem que prestar atenção, é que a pessoa às vezes acha que tem que fazer uma nova submissão. Aí aparece lá uma nova submissão de um trabalho que ela já tinha submetido, que era o caso dela revisar. Então, ó, ele vai enviar o arquivo, texto do artigo. Então, ele vem aqui, vou pegar aqui no meu downloads. Ah, não, eu estou com coisa errada aqui. Aqui está certo. É aqui que eu quero pegar. Só um minutinho que eu estou cheio de janela que eu estou vendo vocês, o chat aqui, tá? Aqui. Deixa eu ver aqui. Alterações realizadas, ó. Vou pegar aqui, tá? Ó, aí ele mandou esse arquivo aqui, alterações realizadas. Continuar, continuar, concluir. Pronto. Então ele mandou as alterações. Vamos voltar lá para o editor, associado. Aqui eu estou no papel. Quem é Barbosa? Barbosa é o autor. Então, deixa eu sair do papel dele. Agora eu vou voltar para o papel do editor associado, concorda? Ah, que é o Carlos Henrique Oliveira. Pronto, estou aqui no papel. Aí, olha que bacana, o que que aparece para o editor associado? Olha aqui, revisões foram submetidas. Legal, né, gente? Aí ele vai visualizar aqui. Aí, olha o arquivo aqui, ó. Alterações realizadas, ó. Vem nessa e vem sempre aqui, tá? Debaixo desse rótulo revisões. Então eu sei que revisões foram submetidas.
Aí sim, eu vou abrir o arquivo aqui. Ó, aí vamos supor que ele alterou tudo, tá bonitinho, né? Vou excluir aqui. E aí, claro, agora uma coisa que eu posso fazer como editor, eu não vou perder tempo voltando lá no artigo, pessoal, porque eu estou querendo terminar, senão está ficando cansativo para vocês, né? Mas vamos supor que ele foi lá no arquivo original e colou aqui os dados do autor, concorda? Lembra que é bom que eu falei que é bom gravar o original? Aí lá tem o HTTPS, o número do ORCID dele, né? E aí isso é o editor associado. Aí o editor associado pode fazer isso aqui, ó, salvar como. E aí ele vai salvar com o nome, por exemplo, ele pode dizer assim, ó, ah, eu sempre salvo com o número do artigo, não lembro se é 50, 55, para revisão de português. Aí, pronto, o editor associado salvou, mas ele não deu aceite ainda. Então, agora ele vai fazer aqui, ó, aceitar a submissão, vai lá para o Paulo Henrique a submissão, a decisão é o trabalho foi aceito, será enviado para revisões de idiomas e ABNT. Aí não precisa marcar arquivo nenhum nesse caso, você só está falando para o autor que você aceitou, não precisa marcar o que aceitou, tá? Aí você, próximo passo, ó, enviar para edição de texto, deixa ele marcado, ó, perdão, aqui eu esqueci de subir o arquivo, ó, eu vou cancelar. Eu vou subir o arquivo que eu quero enviar. Olha que bacana, vale a pena aqui, ó. Eu posso enviar depois também, tá? Mas eu acho que eu posso fazer nesse estágio aqui. Não, não. Eu vou fazer no próximo. Vou fazer no próximo, tá? Eu vou fazer no próximo. Eu vou aceitar. Aceitei. Aí nenhum desses aqui. Eu vou deixar que alterações. Não vou deixar, porque eu quero mandar o outro. Eu mexi nele, né? Se eu não tivesse mexido nele, é porque, ó, tá vendo que mudou para a aba edição de texto? Só que eu mexi nele, não é esse aqui. Então eu até posso excluir isso aqui, ó, ou eu posso editar esse. Se eu não tivesse mexido, do jeito que o autor mandou é que eu quero mandar para edição de texto, beleza. Mas como eu mexi, eu posso clicar aqui em editar e eu posso vir aqui, ó, e substituir o arquivo. Ah, não, aqui ele não deixa. Aqui é melhor a gente excluir. Ah, pessoal, perdão a confusão aqui. Aqui, para a edição de texto, vale a pena excluir, já que eu criei uma nova versão, e adicionar o arquivo aqui, ó. Aí sim, eu vou enviar um arquivo, texto do artigo, eu vou enviar esse ali para a revisão de português. Deixa eu achar aqui. Ó, eu mando aqui, continuar, continuar, concluir. Marco aqui para revisão de português. Agora sim, eu tenho aqui para revisão de português o que eu mandei. Última etapa. Juro que é a última. Não, não, a última que eu vou mostrar hoje, mas a história vai continuar. Só que o continuar é um repeteco. Só que agora não mais com editor associado e com revisor de português. Porque agora, por exemplo, eu sou agora, lembrando que o editor-chefe não é a Raquel, é a Maria Eduarda, né? Aí, no papel da Maria Eduarda, então, o que acontece? Ah, você, editor associado, mandou esse arquivo para edição de texto, não foi? Cara, acabou sua missão nesse artigo aqui. Agora, quem vai tomar conta do artigo é a editora-chefe, entenderam? Ó, é a editora-chefe, que no meu caso aqui é a M. Santos. Ó, é a editora-chefe que vai se encarregar de fazer o quê? Ela vai vir aqui para os arquivos ativos, ó. Tá vendo que ele está em edição de texto para ela? Porque você já submeteu para edição de texto. Aí a editora-chefe ou o editor-chefe vai pegar esse cara aqui e vai designar um revisor de português. Olha que bacana. Assim como você, como editor associado, não foi designado pelo editor-chefe no início, agora o editor-chefe já designou você, você cumpriu o seu papel, devolveu para o colo dele, ele vai designar um revisor de português, ó. Então ele escolhe aqui revisor de português, dá um buscar. Ó, vocês revisores de português que estão aqui na sala, não fiquem chateados que vocês não estão aqui ainda mesmo, nós vamos cadastrar vocês. Esses são os que já existem, que estão
estão nos nossos periódicos. Aí eu vou selecionar aqui o revisor, vou dar um OK, e ó, foi para o. Eu não devia ter Já dado tô na OK, não. segunda já. Porque foi para o revisor de português. Tá E aí o bom. revisor de português, assim como o associado, ele vai receber o artigo, vai fazer a submissão, vai mandar o artigo de novo. Tá? Eu vou excluir isso aqui, eu vou cancelar antes que a revisora de português pense que ela tem que avaliar isso. Mas eu vou fazer isso depois da nossa reunião, para não tomar o tempo de vocês. Pessoal, eu espero ter cumprido a minha missão. Eu sei que eu falei demais, mas eu queria mostrar todo o fluxo, como que ele é no nosso OJS. Claro, eu não espero que ninguém. Quem não assistiu a reunião, vale a pena assistir o vídeo para ver o fluxo, para entender como que é aqui no IFSC. Mas o que eu espero a gente ter para vocês agora no início de agosto é todos vocês cadastrados no sistema e eu espero ter esse manual pronto para vocês. É bem provável, eu vou recomendar que os editores de cada periódico, marquem com vocês uma reunião em agosto para conversar com vocês sobre como que pretende trabalhar. Mas sem precisar dar essa aula, porque até lá eu espero ter o manual pronto, porque aí vocês vão ter o manual. Vai ser uma conversa mais rápida, para se apresentar é melhor para vocês, conversar com vocês, tá? É isso. Vocês têm alguma pergunta? Querem colocar no chat ou falar? Posso Eu tenho uma dúvida, perguntar? vocês conseguem me ouvir? Ah, Fala, desculpa, Leonardo. eu atrapalhei o Gabriel aqui, peço desculpas. Sim, Então, pode chamar vai depois do ser Gabriel. estabelecido um cronograma ou alguma coisa nesse sentido, ou a gente vai sendo informado de acordo, que nem a reunião próxima, daí uns dias antes e tal? Isso. E vocês, Leonardo, você é editor associado, né? Isso. Vocês não vão ter reuniões tão. Sempre ter um monte de reuniões. Pode ficar despreocupado. Vocês vão ter uma primeira reunião e também vão ser informados, não tem um cronograma disso, tá? O editor-chefe do seu periódico, para qual periódico você está? É de direitos humanos. O Direito Humano, mas qual periódico? É da Caminho Aberto? Então, Isso, esqueci, né? isso. Então, a Estela vai marcar uma reunião com vocês, provavelmente em agosto, e aí nessa reunião ela vai ter um bate-papo rápido com vocês. Aí, mas não significa que vocês vão precisar de ter uma reunião. Aí ela está confirmando sim. Não Tá, significa, Leonardo, que vocês vão ter uma reunião em setembro, outubro. É possível que ela passe o semestre inteiro sem precisar ter reunião, porque aí é tudo feito no sim. periódico lá. Aí, quando vocês tiverem dúvida, vocês mesmos mandam um e-mail para ela. Uma primeira reunião para isso, para como vocês conhecerem a Estela, para ela dizer o que que espera do trabalho de vocês, é bacana, né? Não, Mas é tranquilo, isso. perfeito. Tô empolgado. Por mim, pode ter até Isso. mais. Tá bom? Obrigado. Não, mas a ideia não é encher vocês de reunião, não, tá, Leonardo? Que a gente sabe, todo mundo é muito ocupado, né? A gente, tem 1000 coisas para fazer, é um trabalho voluntário que é gostoso de fazer. Estela, eu vou te passar a palavra, mas antes o Gabriel tinha meio que se inscrito ali. Gabriel, era a mesma pergunta do Leonardo? Ou não? Não, era mais para ver se tem alguma possibilidade de a gente fazer atividade teste, no sentido, assim como você fez esses testes de envio e de atualizações da plataforma, se a gente consegue fazer antes. Então, você acabou de dar um para casa para mim, né? Porque aí isso acho que teria que ser um pouco comigo aqui, senão eu ia sobrecarregar os editores. A gente pode fazer um de teste se vocês quiserem, tá? Eu achei a ideia legal. Que os editores podem me ajudar nesse sentido, mas a gente pode fazer um. A gente até pode Sim, criar. sim. Não é? E eu acho que podemos fazer isso na RTC, né, Raquel? Porque eu acho que na RTC, me perdoe a Estela aí, mas eu tenho mais liberdade na RTC, Estela, porque na RTC eu meto a mão junto com a Raquel, eu sou bem atrevido, né, Raquel? Então, de repente a gente usa a RTC para fazer um teste como esse e já mandando para vocês dizendo, ó, isso é um teste, você quer participar ou não? Se você achar que não, que a gente já manda para todos que entraram. Gostei da ideia, Raquel. Deixa anotado isso para a gente lembrar de fazer um teste e de repente, quer dizer, não vai ter que ser só na RTC, né? Sim, Porque sim. na da Estela vai ter que fazer, porque quem está na cadastrada dela vai estar só na dela. Tá, mas a ideia do teste está valendo. Me cobrem isso Sim, vocês sim. depois, né? A ideia de Estela, fazer a reunião com eles que entraram agora fica para agosto, né? fica para agosto, gente. Agora o pessoal está entrando de férias, e eu tô, um monte de gente. A Estela está cadastrado e quem está com um computador ali novo, acho que você só não colocou o seu nome, também está cadastrada para falar. Estela, não? Então, só para dizer que bom que vocês estão empolgados, porque eu estou só esperando a portaria do Eli sair para começar a distribuir trabalho para vocês. Então,
Então, só para avisar que já tem umas submissões retidas ali, só aguardando os novos editores associados. Tá. E tem mais uma inscrita? Não? Tem mais ninguém inscrito? Então tá, pessoal, eu vou agradecer. Aí logo em seguida eu encerro a gravação. A gente vai colocar a gravação e manda um e-mail para vocês, caso queiram assistir depois. Nós vamos mandar um e-mail para todos os convidados, porque quem não pode participar, caso queira ver a gravação, tá? Eu acho que o legal mesmo não vai ser nem a gravação ou a reunião, né? Mas eu espero que a gente tenha um manualzinho bonitinho lá com os passo a passo, que eu acho que vai ser um instrumento que vocês vão usar no dia a dia, né? E vocês vão ver que é fácil, tá? O arquivo está com 40 páginas, é porque ele tem o papel de todo mundo. O seu papel vai estar ali resumido em 5 páginas, é ou não é? O papel de cada um, né? Então, tá dando um trabalho que a gente tem que capturar cada tela, tá? A gente pegou esses dados fictícios, eu tenho que entrar no papel D para fazer, como vocês viram, o que eu fiz aqui agora é o que eu fiz durante o processo que eu estava fazendo manual, tá? Então, pessoal, olha, muito obrigado pela disponibilidade de vocês, tá? Eu acho que vai ser muito bacana. Olha, eu tenho absoluta certeza que, graças a esse trabalho que vocês, quem já está e com quem está chegando agora, certamente isso vai engrandecer muito a qualidade dos periódicos do IFSC, sabe? Então, assim, ó, eu acho que o IFSC vai ter muito. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar na Corredoria de Publicações, mas mesmo depois que eu sair, eu vou ser uma das pessoas que eu espero sempre estar agradecendo a vocês, que eu vou dizer assim, poxa, eu acho que a partir daquela reunião e a partir daquele edital, a gente qualificou mais ainda os periódicos do risco. Isso é muito bacana, sabe? Eu acho, fico muito grato. E fica o convite, tá, pessoal? Quem gosta desse tipo de atividade, fica o convite para participar do ABEC Meeting, que vai ser em Porto Alegre, de 16 a 19 de novembro. Entrem já no hot site lá para ver se tem assunto que interessa para vocês. É um evento muito bacana. É pena que, particularmente, eu acho não é tão barato, né? Tanto o cadastro do evento quanto a viagem. Então, realmente tem que estar muito empolgado, sabe, Leonardo? Mas vale a pena, sem dúvida alguma, vale a pena, sabe? É isso, pessoal. Obrigado mesmo, tá? Muito obrigado. Professor, Tem uma pergunta? rapidinho, rapidinho, Sim. professor, que eu ia perguntar e terminei, porque eu também vou já ministrar aula. Deixa eu perguntar ao senhor, né? Até falei aí no chat também, que eu também sou professora de metodologia, e é muito bom encontrar pessoas assim que defendem a questão da ciência e que trabalham com assertividade. E eu ia perguntar, mas como não estava muito dentro da reunião, se vocês recebem dossiê de outras instituições, de áreas temáticas. Vocês precisam propor. Por exemplo, a RTC, A se gente você pode entrar no site da propor. RTC, isso, se você entrar no site da RTC, você vai ver que a gente já teve dois dossiês publicados. Um foi ano passado e teve um logo que eu entrei aqui, né? Ele já estava em andamento, aí não fui eu que participei, mas teve um do ano passado que eu participei. Então, assim, ó, manda a proposta para a editora-chefe, que a gente manda para apreciação, e aí pode ser que a gente consiga publicar um dossiê, tá? E Tá aí bom. também temos que definir os caminhos disso, se o dossiê vai ser avaliado pelo nosso periódico, pelos nossos avaliadores, ou se vai ser um dossiê que já vai vir pré-avaliado ou não, e de que maneira, tá? Mas Tá estamos bom. abertos a isso sim, porque a RTC, por ela ser uma revista técnico-científica, desde que isso se enquadre no escopo, tá? Eu não posso falar pela Caminho Aberto, mas se tiver alguma coisa para Caminho Aberto, e for interessante, porque no caso da Caminho Aberto tem que ser extensão, tá, professora? Aí sim também pode ser que a gente abrace o dossiê, tá bom? Tá bom, então. Muito obrigada. Tchau, Tá tchau. bom. Obrigado, pessoal. A participação de vocês foi muito legal, tá? Adorei essa tarde com vocês. Um abraço para todos. Tchau. Tchau.